Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dar continuidade, sequência ao dimensionamento do nosso totem. E hoje vamos dimensionar as diagonais mais solicitadas no nosso totem da NBR 8800, né, de 2008. Conforme fizemos na aula anterior para o Banzo, agora vamos aplicar os mesmos critérios dessa norma que se aplicam, no caso, para as diagonais do nosso totem. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Totem de 6 metros, conforme agora a NBR 8800, 2008, é a nossa aula de número 6, né? Diagonal em perfil duplo U, perdão, duplo L, dimensionamento. Então, calculamos os banzos, o perfil duplo U, na aula de número 5, e agora vamos calcular agora os nossos perfis L. No caso, é um L de cada lado do nosso totem, eu chamo de perfil duplo. Se calcular o conjunto, você teria dois perfis L duplos. Propriedades geométricas é o nosso primeiro item da nossa aula de hoje. Então, propriedades mecânicas, no caso do aço do eletrodo, são as mesmas, né? Para o perfil U, laminado, perfil L, o aço STM 36, nada mudou até aqui, são as mesmas propriedades mostradas já exaustivamente nas aulas anteriores, nas aulas 3, 4 e 5. Então, a tensão de escoamento, tensão admissível é a mesma para o aço STM 36, 250 megapascal, tensão última também é a mesma, e tensão residual não muda. Na ausência desse valor, se considera 30%, no caso, da tensão admissível. Para o eletrodo, no caso, eu consertei, para o eletrodo, das diagonais eu consertei. Vamos considerar assim, para o eletrodo E70, para perfil de chapa grossa, ele tem um FW de 400 e 85 megapascal. Ele é perfeito, né? Então, manter o eletrodo a 70 para soldas desses perfis, dimensionar para soldas desses perfis, e o aço para o enriquecedor é sempre 250 megapascal, que no caso é uma treliça, não tem enriquecedor no caso, mas sempre trago, é de praxe trazer isso nas aulas, então eu sempre deixo ela guardadinha nas planilhas Excel. E propriedades geométricas do perfil, no caso, perfil L, né? Pode chamar perfil L 1,5 polegada, ou chamar o seu equivalente, acho que seria que a dimensão é 38,1 milímetros. Note que é um valor quebrado porque esses valores são redondos em polegadas, eles vêm da família padronização americana. Então, 1,5 polegada vezes 25,4 milímetros, você obtém 38,1. Tanto faz escrever 38 ou 38,1 e pela massa em quilos por metro ou em polegadas pela massa, sempre em quilos por metro. A gente não chama, não distingue alma e flange, a gente chama dimensão de uma aba e dimensão da outra aba. A espessura é a mesma, no caso, mas não deixa de chamar B1 e B2 planilhas Excel. Por quê? Mas pode ter um perfil L de abas desiguais. Então sempre chame B1 e B2. Vou criar depois uma outra linha. Vai por mim. Depois criei uma planilha para poder voltar e refazer, modificar, consertar. A energia daquele momento, aproveite a energia do momento para criar uma planilha mais completa. Então, para perfil L, eu chamo lá de B1 e B2. Consertar depois, em outro momento, é mais difícil. Eu digo isso por experiência, é mais chato. A de concordância, na ausência desse valor, eu considero igual a espessura, no caso 4,8 milímetros, assim como fizemos o perfil U laminado. As propriedades geométricas do perfil L, já mostrei, perfil simples, são essas aqui. Já mostrei na aula 4, são as mesmas, nada mudou. X e Y são os mesmos valores, pois ele é simétrico, por ser de abas iguais. Apenas o centro de gravidade chama atenção. Quando for desenhar esse perfil em AutoCAD, não desenhe a linha neutra passando pelo centro. Verifique a linha neutra pelo catálogo do fabricante, pelos seus cálculos de propriedades geométricas, e observe que ela passa cerca de a um terço do flange, um terço de 38,1. Mas tem que calcular direitinho. Aqui foi calculado pela minha planilha do Excel, eu conferi com o valor da propriedade geométrica mostrada pelo catálogo do fabricante,
esse valor mesmo. Então, quando for desenhar no AutoCAD, você desenha a linha neutra, a distância do FUCG do catálogo. Cuidado com essa informação, pois a linha neutra da diagonal, ela vai ter que cruzar com a linha neutra do perfil do Blue, né, para passar pelo centro dele, é mais fácil, e com a linha neutra do montante, que também é outro perfil N, que também tem a linha neutra deslocada. Então, muito cuidado. Desenhar treliça é chatinho, quem está começando, até para quem já é experiente. Desenhar treliça não é fácil. Você tem que cruzar as linhas neutras, interceptar as linhas neutras, diagonal, montante e banzo. Aqui temos aqui um momento de inércia, de torção, no caso, pode chamar de J ou IT, e a constância de empenamento. Para perfis L de pequena espessura, ele tende a zero, mas eu calculo, eu gosto sempre de calcular direitinho. E aqui estão as equações. É chato encontrar, você não faz ideia. É difícil encontrar uma equação e encontrar uma equação que você confia. São equações da norma canadense, trago para vocês, elas batem direitinho com o valor, resultados bem próximos, bem iguais, bem idênticos aos mostrados por algumas tabelas fabricantes. E nem todo fabricante vai mostrar isso aqui, não. A maioria dos fabricantes, 99%, 95% no mínimo, vai mostrar apenas essas características, propriedades, até radiação, talvez o módulo de plasticidade. Agora, o momento de inércia de torção, que é a correia de empenamento, olha, é difícil encontrar isso aqui em tabela de fabricante, em catálogo manual de fabricante, é difícil. Então, aqui estão as equações, você coloca no Excel, é bem fácil, B1 T1, B2 T2, bem fácil de, de distinguir um do outro e calcular. E aqui o raio de geração mínimo, chamado de Z. Vai ter um mínimo e um máximo, a gente considera um valor mínimo, caso venha aparecer nas equações. Seria uma distância, é um eixo Z que ele passa a um ângulo em relação ao eixo Y. Então, só para seu conhecimento, além do raio de geração X e Y, ainda tem um raio de geração mínimo e máximo em relação ao eixo Z, dependendo do ângulo. Mas esse valor ele é fornecido em manual, é fácil de encontrar esse. É mais fácil ver esse valor, ele sempre vem, do que constante no caso de empenamento e momento de inércia de torção. Continuando agora com o perfil duplo, você vai ter o centro de gravidade, no caso do conjunto, centro de gravidade do conjunto, e o centro de gravidade, no caso do perfil isolado. Eles estão a 30 centímetros de distância, o perfil L nosso só tem 30 centímetros por 1,5 m, eles estão a 30 centímetros de face externa, só lembrando. Eles estão de costas, né? Aqui no desenho está a terra, tá, eles estão de costas. Não, está certo. Aqui nós temos a aba, parte. Não, estão invertidos aqui. Nosso desenho aqui nessa zona transversal está invertido, pois a nossa aba, no caso de aba a aba, uma aba estaria aqui e a outra aba estaria aqui, e não recuada, como eu fiz. Aqui está mais conservador. Aqui você vai tirar mais partido, um pouquinho mais de distância entre eles. Depois vai calcular agora o valor de x. Nesse caso, uma aba estaria nessa região e a outra aba nessa região, e não a parte interna, como eu mostrei aqui. Se está mais conservador, também está válido. Mas só para corrigir, como eu tracejei pelo desenho técnico, a nossa segunda aba aqui, vista em planta baixa, então nossa segunda aba estaria na parte externa. Então, só voltando a lembrar, é, o valor de x eu modifiquei em relação à aula 3 e 4, o título apenas, acho que ficou mais fácil assim, né? Seria a distância entre centro de gravidade de perfis, ou seja, é a distância entre o CG1 e o CG1 de cada perfil. Esse é o valor de x. Então, quanto mais distante você colocar um perfil do outro, maior o valor vai ser o valor de x. E esse valor de x, quando a gente falar no perfil U, laminado nas outras aulas, vai ser maior ainda no momento de inércia em torno do eixo y. É uma forma de aumentar o momento de inércia em relação ao eixo y sem aumentar o perfil. É um artifício que a gente utiliza em projetos há muito tempo. 1,11 em caso do centro de gravidade, distância face externa da aba ao centro de gravidade de um perfil é 1,11, mais 30 centímetros, no caso, menos duas vezes 30 centímetros, eu subtraio menos 38,1 e 38,1, que é o comprimento, a dimensão da aba de cada perfil, eu vou ter esse valor aqui unitário, dividido por 2. Então, esse valor aqui, 30 menos 2 vezes 38,1 sobre 2, seria a distância entre o eixo Y, o centro de gravidade do conjunto, até face externa.
aqui da minha aba. Esse valor que eu calculei em separado. Não é regra geral, para cada perfil duplo, cada situação, você tem que pensar, raciocinar e criar uma equaçãozinha para o valor de x. Não é uma equação geral. E aqui 1,11 que eu botei aqui. Mas lembrando, essa seção transversal, agora que eu anotei, está diferente da planta baixa, que você vai ter o centro de gravidade recuado, vai estar nessa direção aqui. Então, você pode refazer essas contas considerando o flange rebatido, a aba, perdão, rebatida para o lado externo e não para a parte interna. Aqui está mais conservador, vai dar um valor de x menor do que daria caso eu considerasse exatamente como está no projeto, que 12,3 centímetros é o nosso valor de x. Eles estão bem afastados, é um perfil duplo, um de cada lado do totem. Aqui a área bruta, momento de inércia, como agora é perfil duplo, eu procurei esse cuidado, separei tudo, momento de inércia, módulo resistente, radiação, módulo momento, de plastificação, momento de inércia de torção, e conceito de pirâmide tende a zero, para dois perfis, eu separei tudo em relação ao x. Quando você dobra o perfil, duplo U, duplo L, você apenas multiplica por 2 o seu módulo, momento de inércia de torção, já calculado para um perfil, você multiplica por 2. É bem chatinho calcular esses elementos para outros perfis. Perfil L, a equação, como mostrei, é difícil encontrar a equação, mas a equação é bem simples. Para outros perfis, é mais difícil encontrar a equação ainda, mas sempre vou estar trazendo esses valores de equações para você. E note quando você distancia um perfil do outro, aquela distância de x, que eu não uso aquela equação geral para calcular um momento de inércia. Eu tenho que calcular na mão, elemento por elemento, no Excel, montar uma planilha. É bem mais chato. Conforme ciências materiais, mecânica vetorial, mesmo procedimento. Momento de inércia mais AD ao quadrado. Para cada elemento e considerando aquela distância x. Então, note que quando você aumenta aquela distância, aquele x encontrado no slide anterior, quanto mais você distancia um perfil L um do outro, muito maior vai ser o momento de inércia dele do conjunto. Note o momento de inércia do conjunto dobrando, passou para 9,14. E em relação ao eixo Y, distanciando, você aumentou para 372. Então, o artifício que você tem, uma carta na manga, de aumentar o momento de inércia em relação ao eixo tão frágil que é o eixo Y, o perfil de monossimétrico, seu perfil U, isolado, perfil I, viga I. Perfis viga I não é um perfil duplamente simétrico, mas também o Y é bem pequeno em relação ao eixo Y. E quando você usa dois perfis e distancia um do outro, uma certa distância, você consegue extrair mais momentos de inércia do seu cálculo e sua resistência. Então, a flambagem global, continuando, é a mesma, né? O mesmo critério. Aqui, no caso, a treliça, você tem elementos travados, no caso, em um ponto, travado no outro ponto. Você tem travamento garantido entre ligações com banzos, flanges e montantes. O nosso critério seria esse da norma. Sempre para treliça ou totem, elemento treliçado, eu sempre trabalho um e um. 1, 1,0 para x e para y é a mesma coisa. Índice de flambagem, no caso, seria o nome da x, KL sobre R, onde o índice de flambagem ele é dimensional, é o lambda, o K é o coeficiente de flambagem, também é dimensional, o L, aqui eu procuro chamar de LB, eu chamei de L, conforme a equação geral da norma, mas eu chamo de LB, o LBR, tanto faz, B vem de bracing, já falei isso em algumas aulas anteriores, então é a distância entre pontos de condição lateral, assim que eu chamo. A norma, ela intitula de distância entre contenções, ou comprimento destravado. Então, tanto faz chamar por um desses critérios. O importante é que você conheça o fundamento. O L não é o comprimento do perfil, mas a distância entre pontos de contenção lateral. O R ou I é o raio de geração, que você sabe calcular. Raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área do perfil. Então, mantenha essas equações na mente. É muito importante entender o conceito de raio de geração, a escolha de um perfil, definição de um perfil no seu projeto. Então, dando continuidade, né, o LX, como é uma diagonal, ela está inclinada, ela não vai ter 50 centímetros igual o banzo, vai ter um comprimento um pouquinho maior. Estou medindo pelo AutoCAD, pelo F2, um programinha desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, da PUC, do Rio de Janeiro, o comprimento passou para 58 por ser um perfil inclinado. Que eu vou considerar perfis isolados, N isolado e L isolado. Eu divido a tensão solicitante por 2 e calculo a carga axial em cada perfil L isolado. Ah, mas você mostrou aquilo tudo em perfil duplo. Mostrei para você, caso você precise
calcular propriedades geométricas de perfis L duplos estão ali mostradas para você. Caso você opte, opte por seguir o caminho de calcular as propriedades geométricas do perfil duplo. Eu calculei com o perfil duplo mas para mostrar como é que calcula o perfil simples e o duplo, o que você tira de vantagem um do outro, né? Ou você pode calcular tudo com o perfil simples e dividir a carga solicitante por 2 para cada um. O índice de flambagem, então, para cada elemento vai ser o mesmo. Note que eu já modifiquei aqui LB em relação a x e LB em relação a y. Sempre que eu trouxer o LB, vigas, principalmente vigas, onde tem travamento lateral, uma coluna, o LB sempre vai ser comprimento no caso destravado. Então, 50 centímetros é o mesmo comprimento. A direção, considerando o perfil isolado. Para perfil isolado, você vai ter 1,16 e 1,16 centímetros para a direção de cada perfil. E que o limite ele não é mais igual a 200. Cuidado. Quando você tem um materialista, um conjunto de banzos, diagonais e montantes, você calcula os banzos, são os elementos principais, né, com o limite de 200, e diagonais, elas são complementares nesse conjunto. Então, por ser complementar, você, de peças múltiplas, você limita a um teto limite menor, 140. Muito cuidado para diagonais e montantes, 140. Banzos, 200. Então, satisfaz ao dimensionamento. E compare os valores do índice de inflamação encontrados, né, para o perfil L aqui com os valores que a gente controlado para o perfil U. É injusto porque um perfil L é muito menor em termos de área, radiação. Um perfil U, ele, mesmo monossimétrico, ele tem área maior, radiação maior. Mas apenas compare para você ter esses valores. Caso digite algum valor errado, você vai ter essa noção, esse conceito em mente, para não se deixar errar. É importante não sair calculando tudo feito uma máquina, mas sempre está discernindo sobre os valores que você está alimentando em sua equação. E observe que quanto maior a radiação, né, de um perfil naturalmente, menor o índice de flambagem. Então, opa, se eu preciso de uma coluna tem que ter um índice de flambagem menor. Quanto menor o índice de flambagem, maior vai ser a resistência lá na frente. Então, menor o índice de flambagem, maior a sua resistência. Então, para reduzir esse índice de flambagem, eu tenho duas opções. Uma você reduzir o comprimento de travamento, travar ele no meio do caminho, criar um ou dois pontos de contenção ou mais, né? Ou você usar um perfil que tem uma radiação um pouquinho maior. E flambagem local de barras, no caso pela NBR 8800 também. Valores limite de B sobre T, os perfis laminados, né, L laminados, assim como perfis U, tem uma relação muito boa de B sobre T, espessuras boas para cada aba, então com- como são condicionados a larguras pequenas de abas, eles acabam tendo uma razão muito boa de B sobre T e fatalmente sempre vão estar classificados como são compactos, mas a gente sempre tem que calcular e aferir, conferir, a gente não tem que acreditar. Somos engenheiros e engenheiras, então você sempre tem que aferir, tem que constatar. O engenheiro ele não acredita, ele constata. Então, só lembrando que para perfil L, diferente do perfil U, e perfil I americano, o limite comercial é 213 milímetros para dimensionamento, para dimensão de aba, que vale 8 polegadas. Outra coisa importante, vai trazendo na sua mente, naturalmente, 4 polegadas é 100 milímetros, 8 polegadas, 200 milímetros. É importante. 6 polegadas, 150 milímetros. Vai trazendo isso naturalmente. É importante ter esse discernimento entre polegadas e milímetros e essa comparação na vida profissional. Aqui naquela tabelinha que a gente trouxe na aula anterior para o perfil, é a mesma tabelinha da norma NBR 8800. O nosso perfil ele não está aqui. A gente continua e ele vai estar aqui isolado. Só vai estar nessa parte da norma. Então temos aqui para o perfil, no caso duplo, com isso aqui são presilhas, né? São elementos, chapa, poder soldá-los, né? E transformá-los no perfil duplo, mas não separado, bem unidos. Uma diferença muito pouca de espessura aqui, 6 milímetros, 8 milímetros, uma chapa unindo os dois. Como nós estamos dimensionando o perfil L como um perfil isolado, acho mais fácil de dimensionar assim, fica um pouquinho mais conservador, e é mais fácil de calcular tração, compressão em diagonais e montantes, é muito mais fácil. Calculei a vida toda, dimensionei a vida toda com esse critério. Eu calculo a propriedade geométrica de um perfil simples
né, e divido por 2 se for solicitante. Então, para a aba, não temos alma e flange, né, ou seja, eh, para o não temos alma e flange, ou alma e aba. Nós temos de podemos chamar de aba. Aba é igual a flange, no perfil é interessante, mas para perfil é estranho chamar 2 flanges, a gente chama de aba. Então pode chamar aba um e aba 2, abas iguais ou abas desiguais, o limite é esse, essa razão B sobre T de 0,45 vezes raiz quadrada de E sobre FY. E aqui, continuando a tabela da norma, caso você tivesse uma viga soldada, não é um perfil L, e cuidado com o perfil I ou W, né, no caso laminado, um perfil de viga é diferente da viga soldada. A fórmula para viga soldada é diferente. E, dando continuidade, flambagem local, você vai ter um perfil L com abas iguais. Então, aqui eu chamei de limite para aba, não chamei nem de flange nem de alma, né, do perfil L. Então, o limite de aba pela tabela da norma é de 0,45 para perfil L. É diferente dos limites utilizados para perfil para alma e flange do perfil U. Então, cada geometria vai pedir uma equação diferente, cuidado. Então, 0,45 é o teto limite, seria 0,45 vezes o modo de elasticidade do aço, 205 MPa, pela tensão de escoamento do aço A36, A36, que é o aço feijão com arroz, o aço mais básico que tem em chapas grossas. É 250 MPa, obtendo um valor de 12,89. É tudo limite. E a razão vai ser o quê? A nossa aba, nosso perfil cantoneiro, o perfil L38,1 dividido por 4,8 milímetros, que é a espessura da nossa aba. Então, obtendo um valor de 7,94. Ou seja, metade, aproximadamente, um pouquinho menos da metade, um pouco mais da metade, né, no caso, da nossa razão. Então, a seção é compacta. As duas abas, elas possuem a mesma razão, por ser perfil de abas iguais, é a mesma dimensão de aba, mesma espessura. Para cada aba, essa razão é menor que o teto limite, e nosso perfil é classificado como perfil de seção compacta. Caso não fosse, caso não passasse nesse critério, seria de aba não compacta, seção não compacta. E aqui apenas uma lembrete, né, com relação ao Q maiúsculo, sempre que a seção do perfil for classificada como seção compacta, ou seja, o perfil for classificado pela norma como perfil de seção compacta, o Q maiúsculo é igual a 1. Então, esse Q maiúsculo é atrelado à redução, uma redução da flambagem local do perfil. Então, quando as abas forem ambas de seção compacta, cada uma, então o nosso Q é igual a 1 nas equações. Vou trazer o Q para sempre estar lembrando e não deixar você esquecer. É o contrário. Se uma aba, no caso um perfil, vamos supor um perfil de abas desiguais, uma aba for classificada como compacta e a outra, por ter uma dimensão maior, mesma espessura, for de seção não compacta, por exemplo. O que vale é a classificação mais nociva, no caso, entre as duas, não compacta, ela irá governar, no caso, a classificação. Então, se uma das duas abas for não compacta, o conjunto, o que vale, é a pior classificação. Então, o conjunto, perfil L, ele é classificado como perfil de seção não compacta. Então, o Q, ele tem que ser calculado por um outro critério da norma, que é bem chatinho, eu não vou trazer aqui para não estender mais essa aula. Força axial de compressão de cálculo, NBR 8800. Agora a gente entra efetivamente na norma. A gente já entrou, fazendo a tabela da flambagem local. Agora vamos continuar o cálculo e funcionamento da NBR 8800. Na verdade, não existe aqui cálculo. Cálculo você calcula para encontrar os esforços. A gente está fazendo o quê? O dimensionamento. Dimensionamento é diferente do cálculo, é a parte seguinte no processo, logo depois do cálculo. Então, no eixo X, você vai ter essa equação da norma, Nx igual a π ao quadrado, vezes E, e x, kx é LBx. O LB é o comprimento destravado, 58 centímetros. O módulo de elasticidade já trouxe aqui em quilonewtons por quadrado, ele equivale a 205 mil megapascal, né? E o momento de inércia, então, do eixo X para uma aba, um perfil L isolado, simples, é de 4,57 centímetros a quarta, bem pequenininho, né? Então, o nosso NX, comparado com o perfil calculado na aula anterior, ele é bem pequenino, bem diminuto, para uma diagonal. Mas não se engane, ele não aguenta uma boa carga. Então, no eixo Y, a gente vai repetir a equação e vão ser os mesmos critérios. Nada vai mudar para o eixo Y, abas iguais, e x igual a y, momento de inércia em torno do eixo x igual em torno do eixo y, é o mesmo valor de carga. Mas calcule separadamente. Caso você precise trazer um LB
um comprimento destravado diferente, um travado e o outro não, na metade da altura, por exemplo. Então, sempre calcule para o x e para o y em separado. Índice de desempenho reduzido, lambda zero, em torno do eixo x, é q vezes a g f y sobre linha x. O q, só lembrando, eu botei aqui em vermelha na aula 5 do perfil, aqui não botei em vermelha, mas queria destacar. Mas, enfim, o valor de Q, ele só é igual a 1 se a seção classificada como seção compacta. Caso não fosse compacto, teria que calcular um valor de Q diferente, reduzido, seria 0,90 e pouco, pelas equações da norma. Caso não fosse compacto. Nossa, é compacto, Q igual a 1. Área bruta, né, tensão admissível, tensão de escoamento, e o NX, que você calculou agora no slide anterior junto comigo. E aqui, quanto menor o valor de lambda, como eu já falei, quanto menor o valor de índice de desveltez de modo geral, não importa a equação, a norma, maior vai ser a resistência final. Em torno do eixo Y, não muda nada, nós temos o mesmo valor de Q, área bruta, tensão admissível, e o NY é o mesmo, né? Então 0,49 também. Valor de redução, x pela letrinha grega, para em torno do eixo x, o lambda 0x é 0,49, então é menor ou igual a 1,5. Então, lambda, você substitui 0,49 aqui no valor de lambda 0x, você vai ter 0,658 elevado, fazendo a calculadora, abre parênteses, 0,49 ao quadrado, fecha parênteses. Assim vai obter o valor de 0,90. E para o eixo y, aqui só consertando, igual na aula 5 aqui, eu repeti, copiei a fórmula de uma outra situação, mas aqui é menor ou igual. Então, lambda 0x é menor ou igual a 1,5 e o lambda 0y, que é igual a 0,49, também é menor ou igual a 1,5. Então, os dois satisfazem a esse primeiro critério da norma. Então, a gente utiliza a mesma equaçãozinha para x e para y, o mesmo 0,49, para dar o mesmo valor. Só lembrando, quanto maior o valor de x, né, melhor. Esse valor de x, ele, no final, ele vai sugar a resistência, né, do nosso perfil. Então, quanto menor o valor dele, é 0,30, menos resistência ele vai considerar no nosso perfil. E quanto maior o valor desse x, mais resistência ele vai, ele vai, ele vai garantir, né, no nosso perfil. Então, vai entendendo como funciona, se um coeficiente está mais alto do que o outro, um índice está mais alto, como é que isso vai afetar o seu cálculo no final. E caso o lambda zero fosse maior que 1,5 em um eixo ou em ambos os eixos, você calcularia o xx e o xy por essas outras equações. Lembrando que o x é a letrinha grega, eu estou falando x, mas não é x, é a letrinha grega aqui para vocês. E o coeficiente de ponderação das resistências, pela norma, é 8.800, é 1,10 e 1,35 para combinações normais de carga. A gente costuma ficar nesse parâmetro, né? Em metálicas não vai modificar o nosso dia a dia de construção civil, né? E o concreto é 1,4, sempre foi 1,4, sempre utilizei 1,4, e 1,15 não misture. Metálica, aço para metálica, estruturas metálicas, são essas condições. Aço para construção civil e concreto armado é 1,15. Aço CA50, aço CA60 é 1,15. Então não misture as estações. Força axial resistente de cálculo, em torno do eixo X, né, no caso NC, RD. Lembre-se que eu trago aqui o D minúsculo, que é projeto, cálculo, X vezes QAG FY. Então, NC, força axial de compressão, X, fator de redução associado à resistência de compressão, Q maiúsculo, redução total, associado à flamagem local, AG, área bruta. E a tensão admissível, mais uma vez aqui também está em centímetros quadrados, faltou quilonewtons por centímetro quadrado. Ou pode chamar de megapascal, melhor chamar de megapascal também. E o gama A1, que a gente viu agora na tabela anterior, equivale a 1,10. Então, a área bruta, o nosso valor de Q maiúsculo, bem cuidado, ele é igual a 1 porque a seção é compacta. E o X, ele é atrelado à fórmula anterior, 0,9 o slide anterior. E aqui eu botei já a tensão admissível em quilonewtons por centímetro quadrado. Fica mais fácil. Pois tudo em centímetro quadrado, você obtém a resistência final em quilonewtons. 69,96 quilonewtons é a nossa resistência axial, a compressão, em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, a mesma equação, nada muda, são os mesmos valores. Talvez poderia mudar o valor de X, mas não mudou. Mesma área bruta, mesma tensão admissível do aço, 69,96 kN também.
E a condição final, você extrai o menor valor entre o eixo x e o eixo y, o menor valor foi 69,96. Lembrando pela norma NB 1484, pelas aulas, na aula 4, né, para perfil duplo L, pela NB 14, a gente obteve 62,33, um valor bem próximo. Uma vai ser mais conservadora do que a outra, em uma circunstância ou outra, mas a norma NBR 8800, ela é mais bem montada, mais bem preparada, mais racional em todos os critérios. E aqui o esforço solicitante, né, de compressão, no caso, na diagonal mais solicitada, conforme visto na aula 2, foi de 8,898 kN. O esforço solicitante nominal. Você multiplica por 1,5, você obtém um valor ponderado, e no caso, ele é menor, bem menor que o esforço resistente. Então, o esforço resistente, tanto pela norma NBR 8800 como pela NB 14, satisfazem ao esforço, no caso, ponderado solicitante. Se a diagonal passa, esse projeto está passando. Deixo minha gratidão por mais essa aula, por me prestigiar. Foi um prazer trazer todas as equações montadas no Word, conforme padrões para mestrado, pós-graduação, trazer aqui para vocês com numeradores, denominadores, a apresentação em si como um todo, de forma especial, como se fosse para um curso ou um mestrado ou algo do tipo. Estou trazendo o melhor que eu tenho para você. E aqui os meus livros, deixo à sua disposição, caso você deseje adquiri-los pela editora Oficina de Textos. É o livro de Metálicas, lançado há cerca de 2 anos atrás, 3 anos atrás, e o livro Pavimentos de Concreto, onde em ambos eu coloco todos os detalhes de projetos, todo o meu conhecimento no âmbito de metálica, e nesse Pavimento de Concreto, que é um livro recém-lançado pela editora, lançado agora no mês de março de 2023, eu trago 7 projetos completos de obras marítimas, obras rodoviárias e obras portuárias. Então, são 7 projetos aplicados a pavimentos de concreto, tecnologia do concreto, análise do solo, subsolo, tensão admissível, tudo que eu posso a respeito desse tema eu trago nesse livro. Muito obrigado.